Olá, paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Veja bem o que o profeta Ezequiel escreveu no capítulo 18, versículo 32. Fala que Deus não tem prazer em ver o povo dele morrer. Deus não tem prazer de ver você sofrer. Se você sofrer, Deus está sofrendo junto com você. Se você está passando por alguma dificuldade, você não está passando sozinho, porque o Espírito Santo está junto com você. E Deus não se alegra de ver você triste. Deus se alegra de ver você feliz. Entanto, meu irmão, que o profeta Oséias, usado por Deus pessoalmente falou com ele em Oséias 4, versículo 6, que o povo dele perecia por falta de entendimento. E em Romanos capítulo 10, versículo 2, está falando que o povo era zeloso, mas faltava entendimento. O povo é religioso, mas não tem entendimento. Então, meu irmão, por muitas das vezes, é por isso que as pessoas estão sofrendo, por falta de entendimento. E hoje o Espírito Santo fala pra gente sobre as 10 pragas. Hoje o Espírito Santo fala pra gente da primeira praga, que foi a praga que transformou a água em sangue. Nós sabemos que Deus levantou Moisés para libertar aquele povo do Egito. Aquele povo estava o quê? Preso. Como está falando aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Deus não tem prazer de ver a sua destruição, ver você morto, ver você preso. Deus já libertou você do Egito. Deus já libertou você dessas necessidades que você está passando. Mas está faltando um entendimento na sua vida. Faltando um entendimento que Deus já fez tudo por você. Então, meu irmão, veja bem o que o Espírito Santo está falando para a gente hoje. É de uma transformação. A primeira praga que Deus mandou para aquele Egito, nós sabemos que Deus fez aquilo para mostrar para o povo do Egito que os deuses que ele adorava não eram deuses. Eles adoravam o rio. Deus foi lá e feriu o rio. Eles adoravam rãs. Deus mandou a praga das rãs, mostrando para eles que aquelas deuses que eles adoravam não eram deuses. Mas o propósito que o Espírito Santo traz para a gente aqui, hoje, em Êxodo capítulo 7, versículo 19, fala bem assim: disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como também nos vasos de pedra. O coração de Faraó já era um coração de pedra. O coração de madeira é aquelas pessoas que se desviam muito facilmente. É aquelas pessoas que buscam os atalhos. Entanto que o povo do Egito, no versículo aqui de número 22, eles buscaram o atalho. Buscaram os magos. Buscaram o que? Aqueles videntes. Tentando fazer a mesma coisa que Moisés e Arão fez. Só que o que Deus faz, meu irmão, não tem como as pessoas imitar. As bênçãos que Deus tem para você, meu irmão, ninguém vai impedir. Porque Deus não tem prazer de ver você destruído. Entanto que a Bíblia fala que Jesus pessoalmente foi lá e tomou a chave de quem? De Satanás. A palavra fala que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém vai abrir. Deus já fechou essa porta da destruição na sua vida, mas está faltando um entendimento para você. Aí o Espírito Santo fala para a gente aqui de uma transformação. Por muitas das vezes, o Espírito Santo fala para a gente o seguinte, uma transformação. O rio era um rio puro, era um rio que trazia vida, tinha peixes. O rio servia para molhar as plantações, molhar para dar o quê? O fruto para as pessoas, para a gente se alimentar. E aquele rio que um dia era uma água pura, se transformou em uma praga, se transformou em sangue. E o que essa palavra fala no nosso dia de hoje? E é muito clara. Quantos relacionamentos que no início começou eram mil maravilhas, mas passados os anos se transformou em uma praga. Quantas pessoas que, como está falando no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o interessante não é como começa, mas sim como termina. Quantas pessoas que entrou para dentro da casa do Senhor, recebeu Jesus como Salvador da vida. No início era uma bênção, mas depois voltou a fazer as práticas dos erros, roubando, matando, se prostituindo, mexendo com drogas. Voltou a ser o quê? Uma perdição, uma praga.
Quantas pessoas que estavam nos caminhos do Senhor era uma bênção e depois se transformou em uma praga, em uma maldição. Muitas das vezes há filhos que eram uma bênção, mas depois se transformou em uma maldição, em uma praga. O Espírito Santo fala pra gente, aqueles rios, que é eu e que é você, era rio de águas puras. Quando falamos de puro, você poderia ir lá e beber a água naquele momento. De tão puro que era aquela água, aquele rio Nilo. O interessante é que o rio tem um nome. Meu nome é Alexandre. Você pode ser Paulo, pode ser Beatriz, Ana e muitos outros nomes. Gisele, Maria Alice, Ana Júlia, Lívia Sofia e muitos outros nomes. Então veja bem, nós somos esse rio. Nós temos um nome. Aquele rio chamava Nilo. Mas depois aquele rio se transformou em uma maldição, em uma praga. E você? O interessante é que Noé, ele soltou o corvo. O corvo saiu, não voltou. Soltou a pomba, ela não achou uma palavra de esperança. Saiu e voltou para a casa do Senhor. Porque ela estava lá para pegar uma palavra de esperança. Depois ela saiu e trouxe a palavra de esperança, uma oliveira. Entanto, meu irmão, que nós temos que ter essa palavra de esperança. Esse rio, ele era um rio maravilhoso, mas depois se transformou em uma praga. O interessante é que no livro, fala de Números, capítulo 22, versículo 7, Moabe chamou a Balaque para ir lá e falar com Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que ainda pagou para ele, no versículo 7 fala que de paga nas mãos. Só que Balaão não teve como amaldiçoar o povo, não. Balaão só abriu a boca para abençoar o povo. Todas as palavras que Balaão falava eram as palavras de bênção. Aí, meu irmão, vem uma revelação que o Espírito Santo fala para a gente do seguinte, que aquele rio era um rio puro, mas depois transformou em uma praga. A Bíblia fala, no livro de... melhor dizendo, a Bíblia fala para a gente não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando falamos para desviar para a direita, fala do que? Do fanatismo. E quando falamos para desviar para a esquerda, fala de quê? Da vontade do coração. Só que quando fala para desviar para a direita, como está falando aqui em Deuteronômio 22, versículo 14, Provérbios, capítulo 4, versículo 27, Josué, no futuro, Deus falou com ele para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, em Josué capítulo 1, versículo de 1 até o 9. Por que que Deus falou isso? Porque por muitas das vezes entra o fanatismo. Se entrar o fanatismo, meu irmão, dá ruim. Se entrar o fanatismo, meu irmão, só dá ruim. Por que entrar o fanatismo? É a religiosidade. É você querer pregar para a pessoa a força. No livro de João, capítulo 15, versículo de número 19, fala que nós temos que levar a palavra de paz, palavra de esperança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo passou por uma grande tempestade. Entanto que Paulo passou por essa grande tempestade, que ele mesmo, meu irmão, se iria contaminar com as palavras que aquele povo estava. Deus viu aquilo e falou, opa, peraí, vou enviar o anjo para Paulo levar uma palavra de esperança para aquele povo. Paulo levou a palavra de esperança, porque Paulo é um rio. Você é um rio, eu sou um rio. Mas qual desses rios nós está sendo? Um rio de levar palavras de esperança ou um rio que é uma praga? Nós vemos um exemplo que o Espírito Santo dá para a gente, de Jó. É só um exemplo. Jó, o período da aprovação de Jó foi de 9 meses. Mas 9 meses Jó perdeu a saúde, os filhos, a riqueza, perdeu tudo. E perdeu também os parentes de ficar perto dele. Os parentes de Jó não queriam ficar perto dele porque Jó só abria a boca para falar palavras de derrota. Ah, por que eu nasci conjecturando a palavra? Que eu poderia morrer. Jó só abria a boca para murmurar. Lógico, nós temos que entender Jó. Tudo que ele passou, meu irmão, se fosse eu e fosse você, nós também faríamos até pior ou até do mesmo jeito. Eu faria pior. Mas aí, meu irmão, Jó só abriu a boca para falar palavras de derrota. Aí vem o interessante, que na palavra fala bem assim, no versículo de número 24, que o povo do Egito
As águas estando o quê? Feridas, o povo do Egito foi cavar poços na onde? Na beira do rio. Quando falamos de cavar poços, vamos trazer essa palavra dos nossos dias assim, pessoas que estão casadas. A esposa, o marido, é um o quê? Vamos dizer assim, uma maldição. Era uma benção, mas se transformou em uma praga. O que as pessoas fazem? Não quer ficar perto mais de você. Quer separar. Quantos relacionamentos, meu irmão, que está separando? Quantos relacionamentos, meu irmão, que está acabando? Por causa de quê? Começou bem, mas terminou mal. Pessoas não querem ficar mais perto de você. No ambiente que você trabalha, pessoas não querem ficar perto de você porque entrou o fanatismo, você desviou para a direita. Você, tudo que vai pregar para aquela pessoa, se a pessoa não quer ir para a igreja, é demônio. Se a pessoa não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, é demônio. Lógico, você tem que pregar para as pessoas, mas pregar com sabedoria, com entendimento. Buscar do Senhor a hora certa, o momento certo para você falar com aquela pessoa. Porque a semente que ela é jogada, ela não é em vão. Entanto que a palavra fala bem assim, só vai a Jesus quem Deus enviar. Se Deus, meu irmão, falar com você, vai lá e prega para aquela pessoa, ótimo, pode ir lá e pregar, porque Deus já colocou na mão de Jesus. Não tem como, meu irmão, ir na mão de Jesus se Deus não enviar. Então, não entra o fanatismo. Quantos pregadores que pregavam palavras maravilhosas, mas entrou o fanatismo e hoje as igrejas desvaziou. Por causa de quê? Do fanatismo. A pessoa não tem mais uma palavra de esperança, só tem palavras de derrota. Só tem palavras de acusação. Usa o microfone como um quê? Uma arma. E essa arma é a arma mais perigosa, que é a arma da palavra. Pessoas entram pregando prosperidade. Você já é próspero. Você já tem uma prosperidade, mas é uma prosperidade de felicidade. Muitas das pessoas não têm essa prosperidade, têm riqueza, mas não têm a felicidade. O que vai adiantar? Nada. Porque ele daria tudo para ser feliz. E você dá a sua felicidade por dinheiro. É aí, meu irmão, vai dar ruim. É desviar para o quê? Para o lado esquerdo, que é o nosso coração. Tá certo, o coração é no centro. Mas você desviar para a tendência do coração, para as suas vontades. Por isso que Deus falou e usou a pessoa mais sábia que teve aqui na terra. Como homem, como ser humano, que foi Salomão. Salomão escreveu no capítulo 4, versículo 27. Para a gente não desviar para a esquerda, para a gente não desviar para as nossas vontades. Entanto que Salomão viveu isso. Por isso, meu irmão, que é o interessante que Paulo escreveu aquela, vamos dizer assim, a maioria do Novo Testamento. Porque ali foi o testemunho de Paulo. Salomão escreveu o próprio testemunho. Davi escreveu o próprio testemunho. Isaías escreveu muitas vezes os próprios testemunhos dele. Deus, meu irmão, no livro de Gênesis, Moisés. Então é isso que o Espírito Santo hoje traz para você. Recebe hoje Jesus como Salvador da sua vida. Volta para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus está voltando. Você é uma bênção, não uma maldição. Amém? Deus abençoa, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.